Olá, você que está no nosso canal agora da Escola Nacional de Concursos, seja bem-vindo. Compartilhe aí já com as pessoas que estão aí se preparando para esses concursos que já estão saindo. Agora, recentemente abriu o edital dos Correios. Então, seja bem-vindo. Vamos falar hoje, vamos apresentar para vocês o nosso novo professor Amarildo, que já faz parte dessa reformulação da Escola Nacional de Concursos. Como vocês já devem ter percebido, ela está de cara nova, com ferramentas muito bacanas, inclusive no site. Se você puder acompanhar no site, nós já temos aí a inteligência artificial. Você acessando o site da Escola Nacional de Concursos, você já tem à sua disposição um íconezinho do WhatsApp. Clicando no WhatsApp, você já vai conversar ali com a inteligência artificial e ela vai te dar um presente. Ela vai trazer para você um planejamento do seu estudo. Você vai falar quais são as disponibilidades que você tem de horário para poder estudar, qual o edital que você, qual o concurso que você pretende fazer, e ela vai tentar ali fazer uma adequação das principais matérias, as que têm maior peso, considerando também a sua disponibilidade de estudo. Então, de graça, pode ir lá, inteligência artificial já está funcionando na Escola Nacional de Concursos, além de outros materiais que chegarão, e-books, questões, mas enfim. Nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Amarildo Lourenço, que é professor de Direito Administrativo. Ele também já foi professor, aliás, ele é coordenador de curso de Direito, e também ele já foi procurador-geral do município. Enfim, o currículo dele daqui a pouco nós vamos conhecer, porque ele mesmo vai falar para vocês. Então, hoje, Dr. Amarildo Lourenço. Seja bem-vindo, doutor Amarildo. Ei, Elias, tudo bom? Olá a todos. Prazer estar aqui com você e participar desse projeto tão bom, tão grandioso, e que vai ajudar muitas pessoas. Certamente muitos sonhos serão realizados a partir da ajuda que a gente quer oferecer, vai oferecer com qualidade para essas pessoas. Exato, Amarildo. A nossa ideia aqui não é só ser um site, é ser uma comunidade para essas pessoas que estão engajadas em algum tipo de concurso, para realizar realmente um sonho que muitas pessoas acham que depende de sorte, depende de uma série de coisas, depende de um empenho gigante, que de fato não é possível passar no concurso sem estudar, mas com planejamento. A Escola Nacional de Concursos está aqui realmente para poder trazer a melhor forma e trazer talvez as dicas de ouro, como o senhor certamente trará para a gente hoje. Então vamos começar conhecendo aqui o professor Amarildo. Conta para a gente, Amarildo, a sua trajetória. Você formou em Direito, como é que você começou a sua vida? Certamente foi fácil, não foi? Não foi fácil. Eu, como grande parte dos brasileiros e talvez de você que está aqui conversando com a gente, eu tive dificuldades financeiras mesmo para estudar, Eu que tinha que trabalhar o dia inteiro e os recursos que eu tinha era praticamente tudo gasto na faculdade, mas estudei com persistência, me formei, e já vai bastante tempo que isso aconteceu, e me graduei, depois fiz o mestrado, já fiz o doutorado, enfim, sempre tive uma vontade imensa de aprender e estudar. E me empolgo sempre que me encontro com pessoas que queiram a mesma coisa, queiram aprender, E desde o começo, Elias, a perspectiva que eu tinha da profissão jurídica, e eu passei num concurso muito rapidamente depois de me formar, mas sempre tive a perspectiva de que questão financeira é importante, ganhar um bom salário é importante. É claro que eu quero isso, eu me casei, eu tenho filhos, eu tinha que cuidar da minha família, isso tudo. Mas eu nunca me desfoquei da ideia de que é importante fazer algo para o bem dos outros, sabe? Realizar o bem para as pessoas, que é o que a gente está buscando aqui agora, não é realizar o bem para os outros, trazer algo que vai enriquecer e ajudar pessoas a realizar os seus sonhos. Então, eu me formei em Direito e com apenas uma semana de formado, eu fiz o concurso de procurador municipal. Uma semana. E passei, rapaz, no concurso. E nesse cargo eu estou até hoje. E talvez alguém diga assim, mas enfim, você deve ter dado sorte. Porque com uma semana de formado não dá tempo de... Ou com uma semana não dá tempo de se preparar para um concurso. A questão toda é que eu não gastei uma semana para me preparar. Eu gastei 5 anos me preparando. E eu me lembro que, para além das aulas, eu ia para a biblioteca, para as cabines de estudo, em casa, fins de semana, porque eu tinha objetivos estabelecidos na minha vida. E isso me garantiu que eu ocupasse um cargo almejado. Então, logo eu me formei, E foi uma alegria muito grande
uma vez no concurso público eu me casei, enfim, aí você vai realizando projetos em sequência e a gente está aqui hoje participando então desse projeto com todos vocês. Não, bacana. Então, olha só, o Amarildo, com 1 semana de formado, passou no concurso. Ou seja, ele estudou 1 semana e conseguiu, né? Não. Tem quem acha, não foi assim, óbvio que não foi assim, né, Amarildo? Com certeza, como ele disse aqui, teve um preparo prévio, né? Eu, basicamente, na faculdade, acho que os 2 primeiros anos eu não tinha me dado conta ainda da necessidade desse empenho todo, sabe, Amarildo? Quando eu formei, quando eu estava na faculdade, os 2 primeiros anos era muita coisa nova, né? Faculdade, enfim, adolescente, aquela coisa. Mas eu no 3º ano, de fato, eu falei, poxa, peraí, onde que eu tô indo? Aí foi quando a ficha caiu, eu realmente comecei a estudar bastante, me preparar para a minha carreira profissional. E eu também, depois que eu formei, uma coisa interessante, que é importante, a primeira dica que nós já vamos dar hoje, né? Avise a sua família que você está estudando para concurso, porque é importante que eles entendam. Tem muita gente que não entende o que é estudar para concurso. E eu, assim, minha mãe, eu tenho paixão por ela, mas ela não entendia o que era o concurso público, era muito engraçado. Eu comecei a estudar para a prova da OAB e para o concurso. Aí ela chegava assim, Eli, você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô estudando, mãe. Aproveita que você tá fazendo nada, vai ali comprar um pão pra mim. Não, você tá fazendo nada não, você tem um planejamento, você tem um projeto, né, enfim, e você queria cumprir a risca para não sair, né, do que você planejou, senão você não cumpria todo o cronograma. E a gente sabe que é assim, né? O edital, quando sai um edital, por exemplo, no concurso, né? Quem está fazendo concurso aí, inclusive eu queria já pedir para você, se você ainda não segue, né? Se inscreva no canal da Escola Nacional de Concurso, curta aí, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com algum colega que você saiba que está fazendo concurso, né? Mas, Amarildo, então, assim, eu tive esse primeiro ponto, né? Fala com sua família para que as pessoas saibam que quando você estiver estudando, obviamente, né, não quer dizer que você não possa fazer outra coisa, mas deixa a pessoa ali, porque acaba sendo um pouco solitária igual você falou, foi pra cabine, você acaba perdendo amigo, que a balada, todo mundo querendo ir pra balada, e você com foco de estudar, porque você sabe onde você quer chegar, você tem um sonho para realizar, e acaba que você tem que fazer esse planejamento, né? Sim, quando você estabelece uma meta, um propósito, um sonho, você vai ter que fazer escolhas. Escolhas podem implicar em perdas. Perdas de convívio, de horas de lazer, de alguma diversão, talvez de alguma viagem. A gente não está dizendo que você deva renunciar a todas essas coisas, elas são necessárias para você, inclusive, conservar a sua saúde mental, emocional, etc. Entretanto, você certamente terá que abrir mão de algumas coisas. E nesse aspecto, o engajamento da família, de fato, ele é importante. Ajuda, colabora. Mas é bom dizer, Elias, que a falta do engajamento da família também, caso aconteça, não pode ser usado por você como uma desculpa para você, minha família não engajou, então eu estou liberado. Não. É preciso que a gente saiba que cada um de nós é gerente da própria vida e do próprio saber e da própria carreira. Não adianta ficar tentando arrumar culpados para eventuais coisas. É melhor que a gente avance a despeito das dificuldades. Aliás, são essas dificuldades que, no meu caso e no caso de muitos, é que foi fortalecendo. É que foi tornando assim metas como algo a ser buscado com mais força, com mais entusiasmo. Apesar de eu ter passado muito rapidamente no concurso, eu não estou aqui dizendo que as pessoas devam passar necessariamente com rapidez no concurso. Com certeza, cada um tem um tempo. De repente, o seu tempo vai ser outro. De repente, o seu foco é outro, que vai exigir um tempo maior de estudos. Mas parece meio que um clichê, um chavão, é que você tem que estudar até passar, até alcançar sua meta e não desistir, não esmorecer diante de eventuais dificuldades, e as dificuldades vão acontecer. Pode ser problemas de ordem financeira, pode ser problema de saúde, pode ser em qualquer área. Mas a gente precisa ter aquela resistência, né? Aquela resiliência para irmos em frente e alcançar aquilo que se está buscando. E acaba que se você encontra um obstáculo, por exemplo, a família não engajar, você tem que fazer apesar de, né? A questão Sim, apesar claro. de, eu tenho que continuar. Mas, Amarildo, fala pra gente também, assim, da sua qualificação. A gente falou do início da sua carreira e como que foi a sua trajetória, né? O momento que você está, desde quando você começou até onde você chegou até agora e está agora com a gente nesse novo projeto da Escola Nacional de Concurso. Muito bem. No plano acadêmico, né? Eu sou, obviamente, bacharel em Direito. Tenho também um mestrado
em Direito, com pesquisa especificamente na área dos direitos fundamentais. Então, um mestrado focado muito na Constituição Federal. E tenho o doutorado em Ciências da Comunicação e Interface com a Ciência Jurídica, uma pesquisa que focou a questão da corrupção no Brasil. Então, em nível acadêmico, eu tenho a graduação, o mestrado e o doutorado. No campo profissional, eu passei, então, nesse concurso, e ao longo da minha carreira como procurador municipal concursado, eu pude galgar algumas posições, chegando a ser procurador-geral do município, aqui onde eu resido e trabalho. O procurador-geral, ele é o chefe, né, do departamento jurídico da prefeitura. No nosso caso específico, é uma cidade de porte médio, com um volume de trabalho muito intenso, né, Elias? Você trabalhou com a gente lá há algum tempo, e o que faz com que a Procuradoria-Geral seja quase que um mega escritório, com milhares de processos judiciais e de demandas administrativas, com muitas questões relacionadas ao direito administrativo, que é a matéria que eu leciono e na qual eu tenho uma vivência prática de mais de 30 anos. Então, fui procurador-geral em 2 oportunidades, né? E, em razão de um certo destaque na carreira profissional, fui convidado para ser professor universitário, professor na área do direito. Sou professor na área do direito público há quase 27 anos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, em algumas instituições. Já dei aula em vários estados do país já nessa área do direito administrativo. Enfim, é o que garante sim uma carreira também na docência interessante. Além de ser professor, sou coordenador já há quase 22 anos de uma das principais faculdades de Direito do Estado de Minas Gerais, né? Então, a gente tem podido também ter uma vivência muito grande na área pedagógica, abordando questões didáticas e tendo contato com alunos, conhecendo sonhos, conhecendo perspectivas, conhecendo dificuldades, pensando em estratégias, técnicas, meios para melhorar a qualidade do ensino. Então, isso tem me garantido uma visão bacana, sabe, do que é o ensino e daquilo que se tem que buscar para oferecer algo bom para essa moçada aí. Bacana. E para o pessoal que está assistindo aqui, também tem um episódio aí da vida profissional do Amarildo, né? Que ele se dedicou à classe. Ele também foi vice-presidente da UAB. E ele sabe a diferença do esforço que é para conseguir um objetivo e quando acontece a realização de um sonho por um milésimo, né? Uma nota pequenininha que foi ser eleito por um voto, a diferença, né? Um voto, eu me lembro. Na verdade, nós 2 fomos candidatos, né? Você candidato a presidente, eu candidato a vice. Fomos a última chapa a lançar a candidatura, a registrar a candidatura. Tínhamos pouquíssimo tempo. Você era o candidato mais jovem, e eu era, para fazer um contrapeso, né? Era o mais maduro da chapa, enfim. E eu me lembro que, Elias, talvez eu não tenha te contado isso, mas me encontrei com amigos, advogados de longa data, e eu perguntava assim, qual que é a nossa chance? Você falava assim, né? A minha chapa é sua. Para essas pessoas eu perguntava, qual é a nossa chance? Ele falava assim, Maria, nenhuma. Vocês não têm chance nenhuma, vocês serão os últimos colocados. Eu ouvi reiteradas vezes. Bom, essa era a perspectiva dele, a gente correu atrás. Foi. E lutamos até o último instante, até o dia da eleição, e não desistimos do sonho, e corremos atrás. E fomos vencedores por diferença de um único voto, um voto apenas. A gente ganhou. Então, isso pode acontecer com a vida de você, que está aí tentando ingressar em alguma carreira a partir do concurso público, e de repente pode ser, conforme Elias disse aqui, por um centésimo a nota que vai te colocar naquele cargo. O importante é que você aproveite todo o tempo que você tem. Exato. Que você use toda a capacidade que você tem, toda a energia que você tem, toda a força, ou seja, dê o seu máximo. Quer dizer, tudo que te chegar às mãos para fazer, você vai fazer conforme as forças que você tiver. Enfim, porque aí o resultado ele virá. Talvez não na hora que você quis, mas numa hora ele vai vir, com certeza. Exato. E esse caso é bastante emblemático, né, Marildo? Porque acaba que foi a aplicação de estratégia.
apesar do pouco tempo que a gente tinha, apesar de toda a perspectiva de terceiros de que a gente não teria a menor chance, a gente tinha muito bem definido o que a gente queria fazer, como que a gente, pessoas que a gente poderia buscar para agregar a nossa chapa, né? A própria composição mesmo, eu muito jovem, talvez sem muita visibilidade ainda dentre os colegas mais maduros, e você que veio agregando como coordenador de curso e professor, muitos, eu lembro assim, inúmeros votos que a pessoa chegou a falar para mim assim, não, eu vou votar no você por causa do Amarildo. E assim, para mim tava ótimo, sabe? Era uma honra, né, ser eleito ao lado do doutor Amarildo, que é de fato uma pessoa, um ícone, né, não só na nossa região, em Minas Gerais, mas no Brasil também, dando aula de direito administrativo por aí. Amarildo, outra coisa interessante, assim, os concursos, normalmente o que a gente tem como padrão é o edital do concurso, a gente já falou isso aqui em outras aulas, em outros bate-papos, aliás, que o edital ele acaba sendo nosso cronograma a ser cumprido. Mas existem algumas estratégias, tem matérias que têm mais peso em determinadas áreas, por exemplo, na polícia são até matérias diferentes do concurso de carreira jurídica, enfim. Como é que você faz essa análise assim, para quem está querendo começar agora? O que é que seria talvez uma dica que você daria para essas pessoas? Bom, especificamente na área do direito administrativo, né, existem algumas temáticas que são reiteradamente cobradas em concursos e que é necessário, então, que você esteja atento a elas. Apenas para exemplificar, é recorrente em concursos que cobram essa matéria tratar de licitações de contratos administrativos. Então, estar atento a essas questões que são reiteradamente cobradas é fundamental, porque certamente haverá questões sobre isso. Questões que envolvam o controle da administração. Nós tivemos mudanças recentes, Elias, você sabe disso muito bem, na lei de improbidade administrativa. Então, essas mudanças, elas não foram cosméticas, superficiais, foram mudanças profundas, que mudam a própria perspectiva do que é uma improbidade. Então, é preciso saber que você será cobrado com relação a essas coisas. E aí entra um outro dado importante, além de saber, de procurar saber, e aqui na Escola Nacional de Concursos você vai ter condição de saber quais são essas principais abordagens que têm sido feitas nos concursos. Além disso tudo, você precisa estar atualizado com relação à jurisprudência, a um material atualizado, né, para não correr o risco, por exemplo, de estar com material que está ancorado na legislação anterior, que vai te induzir ao erro na hora do concurso. Enfim, então, jurisprudência atualizada, material didático atualizado, uma leitura, sabe, da legislação é fundamental, sabe? Talvez seja a primeira coisa a ser feita, sabe? Ler a legislação, porque é o básico do básico. E muitas vezes o que a banca cobra de você no concurso é o conhecimento da legislação. É lógico que nem sempre o texto em si é autoexplicativo, vai demandar uma interpretação sistemática, uma conjugação com os dispositivos, é aí que a gente entra. Né? O nosso papel é esse, é te ajudar nisso aqui, naquilo que possa gerar alguma dificuldade, né? Além de apontar para vocês caminhos, né? Estratégias, meios, atalhos. Eu digo atalho não no sentido de ser mais fácil, né? Mas, de repente, um caminho menos sofrido para chegar a esse conhecimento. Bacana. Tem alguns concursos, a gente fez essa diferenciação, porque, por exemplo, na carreira jurídica, o direito administrativo é explorado de uma forma, na prova da OAB é explorado de outra, até provas abertas, inclusive, mas nos outros concursos, né, administrativos, ou na polícia militar, polícia civil, eles cobram talvez outras matérias, talvez que mais genéricas, vamos dizer, aquela concepção geral, normalmente é a legislação do servidor público. O que tem caído, por exemplo, ou o que você indicaria de temas pontuais para a legislação do servidor público? Sim, com relação ao servidor público, a depender do que constar no edital, por exemplo, o conhecimento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a Lei 8.112, o conhecimento dessas normas, a Lei Federal 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, embora não seja de aplicação obrigatória em estados e municípios,
é uma lei excelente que nos dá uma ideia muito clara de que como deve se operar o processo administrativo, não apenas o disciplinar, mas principalmente o processo administrativo disciplinar, portanto aplicável à questão do servidor. E quando eu trato do Estatuto Público dos Servidores Públicos, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, eu devo lembrar, por exemplo, dos deveres e direitos dos servidores, questões que precisam ser colocadas assim com muita clareza e que você precisa entender adequadamente, né? E, de fato, a cobrança sobre servidores é uma, sobre serviços públicos também é uma questão que tem sido muito cobrada, e aí manejar conceitos como a terceirização do serviço público, seja por meio de processo licitatório, seja por meio de uma concessão, de uma permissão, trabalhar o conceito de autorização, enfim, são questões que têm sido cobradas. E cobradas por quê? Porque são questões que fazem parte do dia a dia do direito administrativo. E o profissional que vai entrar naquela carreira, ele vai precisar dominar essas questões de servidores, de serviços públicos, questões relacionadas a bens públicos, como, por exemplo, a desapropriação, né? Trabalhar o conceito de desapropriação, as hipóteses cabíveis, como que se dá o processo judicial de desapropriação, são questões que têm sido cobradas. E é lógico que, a depender do concurso, a abordagem será um pouco mais panorâmica ou será um pouco mais profunda e detalhada, né? E esse cuidado a gente vai ter, né, de apresentar determinados conteúdos, não todos eles, conforme o nível do concurso. Existem algumas questões que caem em todos os concursos, como, por exemplo, o tema administração pública. O que é administração pública? O que é administração direta, indireta? O que é uma empresa pública, sociedade de economia mista, e assim por diante. Qual é o regime jurídico aplicável? O que é uma autarquia? O que é uma fundação instituída ou mantida pelo poder público? Enfim, essas e outras questões, para a gente não ficar aqui já antecipando, dando spoiler das aulas, né? Mas essas e outras questões, elas serão apresentadas, oferecidas a todos, conforme o concurso que a pessoa tiver interessado. Não, bacana. Então, olha, você que vai fazer concurso, que o doutor Amarildo, na área do direito administrativo, já começou a trazer algumas dicas. E olha só que dica interessante que ele trouxe. A depender da área que você pretende fazer o concurso, né, Amarildo? Você ficar atento às normas do exercício específico da atividade, né? Porque as normas que regem a atuação específica, por exemplo, podemos citar talvez os procuradores, né, da União, dos municípios, certamente a licitação também vai ser um tema cobrado, principalmente porque a licitação recentemente teve uma mudança que entrou em vigor agora. Não é isso, Amarildo? Sim, essa é uma questão importante, Elias. Que bom que você lembrou de falar nisso. A Lei 14.133, ela é de 1º de abril de 2021, é 1º de abril, mas é de verdade, está realmente valendo, e ela começou a ter vigência obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2024. E, assim, uma transformação completa nos processos licitatórios, com exigências que não constavam no antigo regime, que era da Lei 8666 de 93, e a introdução de questões impactantes e novas, né, de documentação nova, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, enfim, mapa de riscos, né, ou matriz de alocação de risco, coisas novas, cláusulas obrigatórias, hipóteses novas de inexigibilidade de licitação, de dispensa de licitação. Há uma nova roupagem na questão de licitações públicas, inclusive com aplicação no âmbito das concessões. Então, a gente tem que pegar pesado nessa questão, porque certamente será como já está sendo cobrado em concursos públicos. Porque, como o doutor Marildo acabou de dizer, e também, salvo engano, o doutor Luciano, também, que é o professor nosso no nosso bate-papo com ele, e deixou claro, fiquem atentos às modificações legislativas, porque uma mudança na lei implica em dizer que possivelmente ela tem uma chance muito grande de cair no próximo concurso. Todas as modificações, as reformas de código, enfim, acabam trazendo muita perspectiva ou muita expectativa de ser cobrado no próximo concurso que estiver em vigor. Obviamente, muitas dessas coisas que a gente falou aqui agora, o doutor Marildo esclareceu, nem caem nos concursos da área administrativa, no sentido de cargos administrativos, de tamanha profundidade, questão relacionada talvez a licitações e conceitos mais específicos ou técnicos do direito, né, Marildo? Na polícia militar,
polícias civis, mas de qualquer forma pode de alguma forma ser explorada, né? Então, Amarildo, o que você diria então em termos de dica para esses alunos que querem se preparar agora, além do fato de seguir aqui a nossa plataforma, fazer parte da nossa comunidade, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a Escola Nacional de Concurso não é só uma plataforma que você vai ter curso, ou vai ter algumas orientações. Ali nós queremos criar realmente uma comunidade em que as pessoas possam conversar entre si, tirar dúvidas e às vezes até expandir o conhecimento através desse bate-papo. O que você daria de dica para a pessoa que quer se preparar a partir de agora, que não começou ainda? Bom, primeiro quero dizer que são todos muito bem-vindos, né? Esse sentimento de comunidade, de família, de ajuda recíproca é o sentimento meu e eu acho que de todos nós aqui do time. E para aquele que vai agora ingressar aí nesse mundo dos concursos, a primeira dica que eu estabeleço é que você coloque uma meta, alguma meta na sua vida. Ainda que você se abra para oportunidades que apareçam no caminho, é preciso que você estabeleça alguma meta e que você, então, não desfoque dessa meta. Se é um concurso na carreira jurídica ou na carreira administrativa, na carreira militar, enfim, qualquer que seja, você estabeleça a sua meta. E por que é importante isso? Porque a definição da sua meta é que vai estabelecer qual que é o roteiro que você vai seguir. Repito, ainda que durante o caminho você resolva expandir o seu roteiro ou reduzir o seu roteiro, mas é importante que você saiba aonde que você pretende chegar. Tem um ditado popular que diz que quando não se sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que esse qualquer caminho não vai levar onde você quer. Então é preciso que você queira exatamente alguma coisa e estabeleça isso como meta. Feito isso, você, se é um cargo específico, leia o edital. Algum edital, de repente, que já tenha acontecido, o mais recente possível. E nisso a gente vai poder ajudá-los também, não é, Elias? Não. E veja o que está sendo cobrado, né? Veja os autores que são referenciados, os livros que são referenciados, e comece, então, a estudar. Estabeleça um plano, uma trilha de aprendizagem, uma sequência lógica de aprendizagem com relação a isso. Faça um cronograma de estudos. Estabeleça um cronograma. Ou seja, organize a sua vida. O Elias falou aqui que a gente entrou num processo eleitoral na OAB fadado a perder. Mas um dos segredos nossos foi que a gente tinha estratégia. A gente foi pedir voto onde a gente achou que podia conquistar o voto. A importância de uma planificação, de um plano de estudos, né, de um cronograma de trabalho. Reserve uma hora do seu dia, conforme a sua disponibilidade. De repente você trabalha fora. O que vai lhe sobrar é algumas horas à noite, ou da manhã, ou vai acordar mais cedo, ou no fim de semana, que seja. Né? Você vai, conforme a sua disponibilidade de tempo, organizar a sua vida em torno da sua meta, né? E a partir disso você vai procurar ajuda. De novo eu digo, é aí que a gente entra. A gente está aqui para dar todo o suporte, para ajudar você. O protagonista nesse processo todo da sua vitória não vai ser a Escola Nacional de Concurso. Nem sua mãe, nem seu pai, nem sua namorada, nem seu marido, sua esposa. O protagonista é você. Para o bem ou para o mal, para a vitória ou não. É você que é o protagonista do filme. Então, talvez fosse mais cômodo já antecipadamente arrumar desculpas para algumas coisas. Mas eu sugiro que você já estabeleça um jeito de chegar a isso, chegar à sua meta. Não, e eu posso repetir o que eu falei no início aqui, né? Completamente gratuito na Escola Nacional de Concursos, nós temos a inteligência artificial que vai fazer esse planejamento que a Marilda acabou de falar para você aqui. Então, a gente tem a inteligência, ela foi treinada para você responder algumas perguntas sobre sua disponibilidade, sobre as matérias, sobre o que você planeja, e ele vai te dar uma orientação. Já é o primeiro passo, talvez não seja tão completo como se você mesmo fizesse, de acordo com as suas necessidades. Mas, Amarildo, assim, eu percebo que, dentre essas áreas todas, a sua matéria, ela realmente é extremamente importante, porque concurso público normalmente
por ser público, a questão da administração pública ela é indispensável, né, nesse momento aí de escolha dos profissionais que vão integrar a determinado órgão, né? Mas nós temos também o direito administrativo nas provas da OAB. E você, como coordenador de curso de Direito, né, certamente você tem essa proximidade com o aluno e às vezes consegue acompanhar até os resultados, o que tem sido cobrado nas provas da OAB. Muitas pessoas escolhem, inclusive, o Direito Administrativo de uma maneira estratégica, porque tem talvez um número de peças menor, mas também um pouco mais complexas, que se demandam, por exemplo, mandado de segurança, mandado de injunção, dentre outras peças. Nesse aspecto, para a prova da OAB, o que você aconselha, o que você tem visto? Por que as pessoas têm escolhido, talvez, o direito administrativo também? Bom, primeiro, o direito administrativo é uma área, é uma área fascinante e se abre em muitas possibilidades. Bom, a escolha pelo direito administrativo tem sido vivenciada. Eu, como professor, tenho percebido que vários alunos egressos, né, que recém-formados têm buscado essa área por gostar dessa área, por entender ou ter uma afinidade, uma aproximação natural com essa matéria. Que é o meu caso, por exemplo, eu sempre gostei muito dessa matéria. E porque, de fato, conforme você adiantou, não há uma gama tão grande de possibilidades. Eu estou falando aqui de segunda etapa, né? Segunda etapa. Exame de ordem, em termos de peças jurídicas a serem produzidas. A gente não está dizendo aqui que seja, então é mais fácil o direito administrativo. Não tem prova mais fácil na OAB, gente. Na verdade, não tem essa. Essa questão de você optar por algo com o que você se familiarize melhor, que você transite com mais conforto, talvez seja a principal questão. Mas seja no direito administrativo ou em outra área, é preciso que você domine conceitos, técnicas. Então, mencionamos aqui o mandado de segurança, que pode ser individual ou coletivo. Você tem que saber que não há dilação probatória em mandado de segurança, então você não vai fazer certos pedidos que eu faço numa ação normal. Se você fizer isso na peça, você vai perder muitos pontos. Enfim, são questões que precisam ser colocadas. Mas a gente lá, especificamente na instituição em que trabalho, temos visto um desempenho muito bom na área do direito administrativo, o que revela um certo acerto na abordagem que os nossos professores lá têm feito com relação a essa área. Bacana. Então, Marildo, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de bater esse papo contigo, já caminhando para o final aí, porque de fato esse bate-papo é para a apresentação do professor Marildo, que certamente vocês já viram que bagagem tem de sobra. E se nesse bate-papo já tivemos uma aula aqui já com vários spoilers, né? Imagina o que vem por aí nas próximas aulas, né? Então, Marildo, agradecer essa disponibilidade, seja bem-vindo à Escola Nacional de Concurso. Nós vamos fazer muito material ainda, vai ter e-books para os alunos, enfim, a gente vai trabalhar questões, né, também muitas questões, porque também é um ponto interessante para quem quer acertar ali o que está caindo, para ter noção do que cai, usar as provas dos concursos anteriores. Então agradeço muito essa disponibilidade sua e deixo uma mensagem aí final para os nossos concurseiros que estão chegando e os que já estão fazendo as provas aí. Olha, Elias, primeiro eu quero agradecer e dizer que eu estou muito honrado e feliz de participar desse projeto, sabe? A perspectiva de poder ajudar a realizar o sonho de alguém é que me impulsiona, sabe? Que me motiva. E a você que tem sonhos e metas, essa é a minha perspectiva, sabe? Alguns dias conversando, eu disse para as pessoas que o meu lugar no mundo é no magistério, é no ensino, é onde eu sinto prazer e alegria. E para mim é empolgante a possibilidade de poder colaborar com você de algum modo, sabe? De fazer com que você possa alcançar o seu objetivo. Tem em mim, e certamente terá nos colegas todos que estão trabalhando aqui, um companheiro do dia a dia. Talvez a gente nunca se veja assim, nunca aperte a mão do outro, mas tem em mim um companheiro, um amigo que está aqui focado no seu sonho, qualquer que ele seja, esperando que a gente possa contribuir para que você alcance aí os seus objetivos. Valeu, obrigado, Marildo. Então vamos ficando por aqui, né? Finalizando já nosso bate-papo com a doutora Marildo e deixando aí para você, indique para o nosso canal, para os colegas que estão fazendo concurso, e eventualmente se ainda não começou,
indica para os seus amigos aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e nos encontramos agora no próximo episódio.